Fala, Render People! Corona Render 8. E aí, o que será que temos de novidades nessa próxima versão? Calma, 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 não vai sair baixando esse programa aí, porque na verdade ele não foi lançado ainda. Mas já foi postado aí em todos os canais de comunicação do Corona Render as suas novidades, o que está sendo prometido para essa versão 8. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então vem comigo. Uou! Vamos lá, gente, Corona Render 8. Primeira coisa que eu quero te falar é que vai mudar o nome. E agora? Como será que vai se chamar o Corona? Não é mais Corona? Será que é por causa do vírus? Será que é por causa que foram bloqueados, banidos? Por que será que não vai mais chamar mais Corona Render? Olha só, gente, não se preocupa, o nome também não vai mudar tanto assim, não. Mas eles estão prometendo o quê? Um novo nome, um novo logotipo. Por quê? Ora, o Corona, ele já veio há algum tempo sendo incorporado aí, né, dentre os produtos da Chaos Group, né? Então nada mais justo do que com agora, que teve há pouco tempo atrás, a mudança toda da identidade visual da Chaos, então o Corona também ser incorporado. E o nome agora vai se chamar Chaos Corona, e essa é a nova logo, ó. Nova logo, Chaos Corona, tá? E ele agora tem total concordância aí, né, com toda a comunicação, ó, da Chaos, o Chaos V-Ray, Chaos Cosmos, Chaos Scans, Chaos Corona agora, então o Chaos Phoenix, Chaos Vantage e o Chaos Cloud, tá? O que vai prometer então aí essa nova versão do Chaos Corona agora, né, na sua versão 8, que promete estar chegando aí no comecinho de 2022. Vamos lá, o que muda além do novo logotipo e do novo nome, gente? Uma das coisas legais é essa integração com os outros produtos, né? Lá no começo, quando o Corona veio, tinha coisas que nem funcionavam direito, por exemplo, o Phoenix. Tinha várias coisas ainda que não estavam funcionando direito no Corona. Hoje já está amplamente aí compatível, né? Então a gente já está conseguindo utilizar para efeitos especiais, usar o Phoenix. Só que a Chaos, ela lançou aí, por exemplo, o Chaos Scan, o Chaos Cloud e o Chaos Cosmos, né? E o que é isso, gente? Essas ferramentas, elas vieram, então, agora incorporadas, serão incorporadas nessa versão 8 aí. Deixa eu achar aqui, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, isso aqui, eu tô passando aqui na tela e depois a gente vai voltar pra isso, tá? Eu já tô indo pro final da novidade, né? Mas olha só que massa. O Chaos Cosmos é uma biblioteca, tanto de blocos em 3D, quanto de HDRIs, prontinhos para você simplesmente arrastar e inserir ali, ou no Cinema 4D, né, porque tem o Corona também, ou no 3D Studio Max. Até tem um vídeo aqui mostrando como é que isso vai funcionar. Você vai ter à sua disposição aí uma biblioteca imensa, com vários blocos de alta qualidade e HDRIs de alta qualidade. Isso eu acho que é muito legal, porque você já vai pagar a assinatura do Corona e já a gente vai falar sobre esses preços do novo Corona Chaos e você já vai ter isso incorporado à sua disposição. Vou dar um play aqui nesse vídeo para você poder ver isso funcionando. Massa, né, gente? Isso aí que vocês estavam vendo aí é funcionando dentro do Cinema 4D. Quem usa 3D Studio Max pode ter notado aí uma diferença aí de interface, mas é por isso, tá? Mas olha só, que legal. Então a gente vai ter o Chaos Cosmos já incorporado. Outra coisa é o Chaos Scans, né? Ou seja, vários materiais prontos, PBR, fisicamente corretos, também à disposição aí pra gente utilizar dentro do Corona. Isso também vem agregar aí bastante valor. A gente que trabalha com renderização de arquitetura, ter disponível aí uma grande quantidade de materiais já prontos e de altíssima qualidade
com certeza é uma coisa que só vem a somar, tá? Vamos ver outras coisas que estão sendo adicionadas aí, tá? Deixa eu abrir aqui e voltar lá pro começo do que eles estão falando e eu vou pelo menos focar aqui nas maiores mudanças, né? Uma das coisas que a gente tem é o Chaos Scatter, tá? Então já vem sendo desenvolvido aí durante os últimos 3 anos, tá? E antes se chamava Scatter Pro e agora ele tá pronto para ser lançado aí na versão do Chaos Corona, na versão 8, tá? E ele vai substituir totalmente o Corona Scatter para se chamar o Chaos Scatter, beleza? E ele vai ter algumas funções a mais aí, como por exemplo, limitação de declive, então não tem aquelas árvores em penhascos, né? Ele consegue definir um ângulo para onde fazer a distribuição da vegetação, vai dar para incluir e excluir via splines, vai ter mapa de cores na superfície, por exemplo, para usar em tapetes, né? Texturas e padronagens de tecido, quando a gente quiser utilizar o scatter, melhor exibição na janela de visualização e o limite de dispersão apenas dentro do campo de visão da câmera, que isso é uma coisa muito boa, né? Que quem usa o Force sabe que isso é muito bom para diminuir a quantidade de memória RAM, enfim, para ficar o render mais rápido, né? Então ele mostra a distribuição somente do que a câmera tá vendo e não o que tem à nossa volta, tá? Então isso são algumas das coisas que o Chaos Scatter vem somando aí, tá? O que mais que a gente vai ter? Vamos lá, a gente falou do nome, falou do acesso ao Chaos Cosmo, Chaos Scan, agora a gente falou do Scatter, a gente vai ter também uma alteração na licença, tá? Não é grandes coisas, mas é uma ajudinha. Quem faz a licença anual, tá? Vai pagar 280 euros ao invés de 290. Não é grandes coisas, né? É 10 euros aí, na verdade, diferença de 290 para 280, eu considero pouco. Mas é uma ajuda para quem for fazer a licença anual. Em compensação, quem faz aquele pagamento mensal, que antes era tipo 25 euros, vai passar para 40 euros. Aumentou bastante para quem faz o mensal. Então, com certeza, eles fizeram isso para valer mais a pena a galera toda fazer a subscrição anual, né? E é isso aí que vai mudar, tá? Outra coisa que vai mudar é o tipo de renderização, os nodes, né? Os nós de renderização também você vai poder comprar de forma separada. 1 nó, 5 nós, 10, 20, 50, até 100 máquinas, tá? E vai ter um desconto gradativo, né? De acordo com o número de slaves que você vai precisar para renderizar, tá? A outra coisa que a gente vai ter também vai ser uma atualização na licença de estudante, que vai aumentar. Antes era também 25, vai aumentar para 40. É como se fosse um mês só do subscription de mensal, que era o estudante anual, né? Então assim, ó, o valor anual para estudante é 40 pila, euros, né? Então é em conta ainda, continua valendo muito a pena para estudante, tem essa grande vantagem, tá? É isso que a gente vai ter também. Outra coisa que a gente vai ter é o seguinte, os decalques. Eu acho que isso aqui inclusive já tá disponível ali no Daily Build no set mesmo, mas é uma facilidade para acrescentar decalques nas texturas. Isso eu achei muito legal. Eu vou botar para rodar aqui o vídeo para você ver isso aqui em ação. Galera, ficou muito mais fácil agora usar decalques, colocar faixa de pedestre, manchas, buraco nas ruas. Eu tenho até um vídeo meu que ensino a fazer tudo isso numa textura utilizando os materiais da Quixel. Vou botar aqui na descrição, tá? É um asfalto complexo, né? Que daí a gente tem imperfeições, buracos e tal. E eu uso usar o Mixer, tá? Eu acho que o nome do vídeo é Asfalto no Mixer. Mas vai estar aqui na descrição para você poder acessar se você quiser ver. Mas agora com essa maneira aí de fazer os decalques, né? Nas nossas texturas, vai ficar muito mais fácil e simples da gente aplicar esse tipo de imperfeição ou adicionar coisas às nossas texturas. Definitivamente vai ser uma maneira muito mais
mais fácil, divertida e artisticamente, como é que eu posso chamar? Prazerosa até, né? Porque a gente vai colocando um monte de manchas, vai adicionando isso e vai ficando mais fácil, aumentando aí a produtividade. Então também é uma coisa muito legal. E os decals podem ser de algumas formas, ó. A gente tem aqui uma imagem que ilustra isso, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha só, dá pra colocar um decal como se fosse uma pintura mesmo, né? Por exemplo, assim, ó, decals no grafite, criar um grafite numa parede. Dá pra colocar um decal afetando o displacement, adicionando, por exemplo, fingerprints, né? Ou manchas nos vidros, assim como gota d'água, provavelmente também. A gente consegue fazer tudo esse tipo de coisa, né? Dá pra usar até um decal com triplanar, né? Pra sujeira e um mix de displacement também. Dá pra usar. Então assim, ó, são vários usos que a gente vai ter aí com essa ferramenta do decal, beleza? A gente tem também um tone mapping. Vou até colocar aqui, ó, vai ter um tone mapping do Virtual Frame Buffer, né? Ainda com mais opções pra gente poder ter uma pós-produção mais apurada ainda direto dentro do Corona. Isso vai ser muito legal. Ó, esse vídeo aí é um vídeo de exemplo mostrando também essas novas funcionalidades. Uma outra coisa legal do Corona 8, não é Corona 8, né? O Chaos Corona é o slicer ou clipper, né? Então a gente consegue realmente criar um plano onde vai cortando a visibilidade aí dos objetos que a gente tem. A gente até conseguia fazer isso com Corona Distance, né? E opacidade, tinha que usar uns truques ali, mas agora ficou muito mais fácil utilizar dessa forma. E é legal que a gente consegue fazer o slicer e a luz não atravessar. Então, para isso que é muito legal, a gente consegue, por exemplo, cortar fora a parte de um telhado de uma casa para poder enxergar dentro, mas a iluminação lá dentro continua sem afetar. Fica como se realmente existisse o telhado ali ainda. Olha só esse vídeo mostrando o slicer em ação. Bacana, né, gente? Dá pra sair cortando tudo por aí que nem faca guinzo. Outra coisa legal é esse Reflection Tail. Então é uma maneira de reproduzir aí os reflexos, né? A cauda de reflexos que a gente diz, para obter reflexo mais forte do pico de reflexão. E a gente vai poder experimentar aí para poder ter várias situações de reflexo, inclusive influenciando no Caustics, ó. Tem um GIF aqui que tá rodando, ó, enquanto eu tô falando, que mostra a diferença aqui no número de tail e de como que se comporta tanto o reflexo na roda como o Caustics gerado por ele, tá? Tem também no vidro, você pode dar uma olhadinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa matéria que eu tô acompanhando aqui, para que você possa ver tudo em detalhes. E é isso, gente, vamos ver. Tem mais coisa ali, eu só quis passar pelas principais, mas é importante a gente já saber o que está por vir, né? Isso é importante porque toda hora é hora de atualizações, né? A gente tá vendo aí que os softwares são cada vez mais poderosos, cada vez melhores e cada vez mais rápidos. E é o mínimo que eu espero, né? Porque a gente, enquanto artista, a gente quer isso, né? Quer uma ferramenta cada vez mais poderosa pra gente se preocupar cada vez mais com a parte da arte, né? Colocar o nosso olhar, a nossa câmera, a nossa iluminação e que a ferramenta faça isso cada vez mais de uma maneira fácil e rápida, para a gente conseguir extrair o melhor do nosso potencial enquanto artista e poder explorar aí o que a gente quiser em forma de imagens e animações, tá bom? Então isso aí é o que está por vir com o Chaos Corona na sua versão 8. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma atualização, nenhum tutorial, nenhum vídeo sobre renderização. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui também, tá? Na descrição desse vídeo tem o link da página que eu acabei de mostrar aqui para você, se você quiser ver todos os detalhes da nova atualização, ou pelo menos os detalhes que prometem vir na próxima atualização do Chaos Corona. Valeu, gente!